Boa noite a todos. Pois bem, o tema da noite de hoje é sobre a terapêutica espírita. Na nossa casa espírita, a gente vê muitas pessoas buscando na casa espírita solução para os seus problemas. E alguns casos assim que a gente fica assim, a todos nós na casa espírita, a gente quer acolher e ajudar da melhor maneira possível. Mas existem alguns casos até hilários. Tinha um senhor que ele queria atendimento, mas ele chegou, a palestra já estava começando e ele ficou do lado de fora. E fumava um cigarro atrás do outro. E não entrou para a palestra. No final tinha o passe e ele não entrou para o passe. Mas ele queria um atendimento. E não saiu dali. E até que eu fui até lá e disse: se o senhor quiser um atendimento, o senhor tem que pelo menos parar de fumar. E aí ele jogou um cigarro lá fora e ele queria um atendimento e nós atendemos. E adivinhe o que ele queria? Ele queria que a gente fizesse um trabalho, um senhor de uns quase 60 anos, que nós fizéssemos um trabalho para a mulher que ele gosta gostar dele. É hilário, tem casos. As pessoas nos procuram ainda achando que a gente faz esse tipo de trabalho, né? Também existem pessoas com muitos problemas financeiros que nos procuram. E nós não resolvemos. Se tem alguém aqui com esse problema achando que nós vamos resolver, nós não resolvemos problemas financeiros. Mas nós ensinamos o caminho de conquistar o amor verdadeiro, de conquistar o amor e de solucionar seus problemas financeiros. E qual que é a terapêutica espírita, então? Qual é a magia? Tem uma passagem muito boa do Evangelho, que eu considero maravilhosa para mim, em que Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Ir até Jesus, o que significa? Ir para a igreja e ficar de joelho rezando? Nós não vamos poder mais ir para perto de Jesus fisicamente. Mas conhecer os ensinamentos de Jesus, nós podemos. Então ir até Jesus significa estudar. Estudar e tentar entender as passagens, as parábolas, os ensinamentos demonstrados no dia a dia na ação junto com Jesus. E como que Jesus era? Jesus acumulava bens? Tá danado, porque nós hoje, se nós formos viver igual a Jesus, não dá para viver. Tanto é que com esses dias frios que estão fazendo aí, né? Não dá para não ter uma casa, não dá para não ter uma... Jesus, ele tinha lá a casa da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos, mas ele vivia mais no mundo, com os seus amigos, de casa em casa, com os amigos e levando o conhecimento adiante. Então, o ensinamento de Jesus naquela época, de se desprender de tudo, a doutrina espírita então veio explicar que não é bem o sentido de a gente se desprender de tudo e sair pelo mundo. Jesus, ele era no sentido que ele veio assim, sem ter nada, sem ficar aprisionado aos bens, para demonstrar a futilidade dos bens terrestres, que nós não levamos nada quando desencarnamos. Ele precisava vir com aquela experiência de não ter nada, de não dispor de bens, porque ele precisava deixar bem registrado para nós que nós não levaríamos nada. E o que a gente vê nos atendimentos fraternos, então, na conversa fraterna com as pessoas, é que o sofrimento não é por não ter arroz, feijão, farinha, azeite na mesa. O sofrimento não é por não ter um salário de R$800.
é porque não tem condições de arcar com os custos de uma vida que a pessoa não está podendo levar. A gente conversando e fazendo com que a pessoa leve adiante os seus questionamentos, a gente vai ver que os problemas gerados dessa vida, principalmente os problemas financeiros, é por uma administração irreal. Balneário Camboriú é terrível para isso. Balneário Camboriú é uma coisa assim, fantasiosa. As pessoas que vêm para Balneário Camboriú, eles vêm muitas vezes para 15, 20 dias, 30 dias de férias. Aí eles vão para restaurantes, eles andam com carrões, eles vêm, desfilam. E as pessoas que moram na cidade querem levar essa mesma vida o ano todo. E isso é irreal. É irreal. Não sei agora. Fica mais barato comer fora. A gente vê que muitas coisas ficam barato comer fora, mas não tão barato quanto 1 quilo de feijão e arroz, que em casa, cozidos em casa, daria para mais tempo. Mas, pasmem, há uns 5 anos atrás já que eu falo sobre isso, porque foi quando eu li uma reportagem de um coronel da polícia que estava saindo de Balneário para ir morar em outro lugar e assumir o comando em outro lugar. E ele disse que em Balneário Camboriú deveria ser tratado como epidemia e um caso de saúde pública as tentativas de suicídio. Não de suicídio, ele disse, porque de levar a termo o número é pequeno, mas de tentativa, de que a pessoa tenta e não vai adiante porque é socorrido, um familiar vê. E em primeiro lugar, endividamento. Endividamento. E não é só Balneário Camboriú. Eu vejo pelos atendimentos de Itajaí e por outros lugares que não é só em Balneário Camboriú. Mas em Balneário Camboriú a coisa estava fugindo do controle. Endividamento. Em segundo lugar, drogadição. Drogadição. E a gente vê então relatos de como que é a noite em Balneário Camboriú. O quanto que o jovem, enquanto que, não só o jovem, os de média idade que vêm lá daquela geração, e os jovens estão se drogando, estão bebendo. Gente, é incrível o quanto que se bebe, bebida alcoólica, de misturar, de estar tomando uma coisa e misturando com outra como se aquilo não fizesse mal nenhum. E leva a situações tão deprimentes de drogadição, de falta de dinheiro, de manter o vício ou de manter uma saída na noite em Balneário Camboriú é caríssima. E em terceiro lugar, então, dados da estatística, muito grande, solidão. Solidão. Pois bem, Jesus, para que a gente seja consolado, para que a gente seja confortado, Jesus ensinava que a gente deve ser humilde. Humilde. Existem pessoas desempregadas, mas que não se submetem a ganhar R$800, R$900. É o salário que o Compre Forte paga, que o Atacadão paga, que não sei quem paga. O quê? Prefiro ficar em casa. Prefere ficar em casa endividado, acumulando dívida, não ter o que comer, ou então encostado na mãe ou no pai e a mãe assinando embaixo, porque meu filho não vai trabalhar ganhando só isso. Mas só isso é menos isso encostado na mãe ou no pai. E ensina, porque se tem um senhor que ensinou, e que eu como comerciante gostava muito de ler a história de alguns empresários, que os filhos começavam na empresa lá, começando a carregar carrinho de mão, a rebocar ou a mexer em máquina do começo, fazendo pequenos serviços para ganhar 800, que hoje seria um salário mínimo, e valorizar aquilo. E existem alguns pais, então, que não, meu filho não vai trabalhar só isso. E coloca isso na cabeça.
Já é difícil para quem é orgulhoso se submeter. Ainda escuta uma conversa dessa de um pai, aí mesmo que não vai. Mesmo que não vai. Numa família, a gente, desde o começo, eu vejo assim pelas minhas filhas, que são 3 e bem distintas, sempre tem aquela que é mais orgulhosa, aquela que isso eu não faço, não, isso não é para mim fazer, jamais vou fazer. E por mais que a gente esteja do lado fazendo, ainda o espírito não desperta. Imagina se a gente não fizer. Lavar o banheiro, eu quero lavar o banheiro, jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Pois, pasmem, tem crianças, tem mocinhas que nunca nem tiram a roupa do banheiro. Quando toma banho, lá fica e tem que vir ou a mãe ou a empregada para tirar. São coisas simples. Pequenas coisas que a gente vai acumulando, fazendo errado, que vão acumulando na nossa vida e nos desconstruindo. A prática da humildade consiste em enxergar, fazer a diferença e executar. Hoje, meu Deus, como eu me arrependo de não ter enxergado antes. Tem uma senhora que diz, isso aí tu devia estar falando para adolescente. Porque eu devia ter enxergado antes minha mãe estendendo roupa, recolhendo roupa, lavando roupa e ajudando ela a fazer pelo menos recolher a roupa. Como que a gente não vê quando a gente é adolescente? E quando a gente é mãe, o quanto que a gente quer que uma filha enxergue que tem roupa no varal. A gente sai de casa e o filho está em casa a tarde toda, chove, venta e ele não vê que tem roupa no varal. E a gente só queria que enxergasse isso. Tudo que a gente quer é que o marido faça o seu prato, sirva. Tem pessoas, pasmem, que o marido não levanta, olha, tomara que não esteja aqui, que o marido não faz o prato, não prepara, não bota a comida no seu prato, é a esposa que faz. Culpada dela, que acostumou dessa forma. Tem marido que não sabe o endereço da gaveta das cuecas. Bem, traz a minha roupa. E o bem sempre traz, sempre leva, né? E aí acostuma daquele jeito. Pequenos serviços, pequenas coisas que a gente faz e faz a diferença. Ser humilde e aprender de mim que sou humilde. Ser humilde é fazer tudo. Existem pessoas que jamais limparam o banheiro. Jamais. Mas o que tem a ver isso? Gente, por que o banheiro sobra sempre para uma outra pessoa? Quem é na casa da gente que a gente manda limpar o banheiro? A mãe? Ou a empregada? Por quê? Todo mundo usa. Qual é o serviço aonde que eu posso fazer a diferença e fazer naquele momento? É porque é a mãe que tem que fazer? Não, porque é a empregada que tem que fazer? Não, cada um pode fazer. Quando você se dobra para fazer uma coisa que ninguém gosta de fazer, você está aprendendo a se colocar no lugar do outro. Ser humilde é estar pronto agora para servir. Aonde quer que eu esteja, estar pronto para. Estar pronto para servir já muda completamente a nossa visão. Pois bem, dentro da terapêutica espírita, solucionamos problemas financeiros. De que forma nesse sentido? Qual é o problema? Você está no emprego que você não gostaria de estar? Vou dar o caminho. Trabalhe maravilhosamente nesse serviço que você está. Mas como? Eu não gosto de trabalhar nisso. Aliás, nem vou trabalhar nunca num lugar que eu não gosto. Quando você for fazer qualquer coisa, limpar banheiro, recolher roupa, atender, limpar, pintar, com muita vibração de amor, com muita humildade, pronto para servir, você está pronto para o próximo serviço.
Você sai de um patamar que prende, que fixa a pessoa num padrão em que ela precisa ser trabalhada. Se eu tenho na minha empresa, imaginemos que eu tenho uma turma de facção, e eu tenho senhoras que só fazem, umas só costuram manga de camisa, outras costuram corpo, outras pregam botão. Mas eu tenho uma senhora que ela só faz costurando manga de camisa, mas ela faz aquilo com tanta atenção, com tanto cuidado, e cuidado com as outras, e cuidado para não estragar a máquina, e cuidado que quando eu tiver uma classificação, mesmo ela fazendo só aquilo, a demonstração de como ela faz aquilo, faz com que eu queira ela em outro setor. Assim é a vida, assim é a espiritualidade. A espiritualidade nos tira ou nos coloca em determinados setores da vida de acordo com a vibração que nós impregnamos naquela ação. Você vai permanecer onde você não gosta, vai continuar lá, ou vai para situações piores, enquanto que você não fizer bem, com amor, com dedicação àquilo que você está. Seja lá o que for. E é incrível como que isso é mágico. É mágico. A terapia espírita principal, primeira, é essa que eu estou fazendo. Esclarecimento. Vir para a casa espírita, receber uma terapia espírita. E vejam bem, tem casa espírita que são 7 palestras antes da apometria. Tem casa espírita que são 5. Tem casa espírita que a pessoa tem que passar por um número X de palestra para tratamento. Por quê? Em primeiro lugar, o esclarecimento. O papel da doutrina espírita é levar a pessoa a se conhecer. Saber que depende dela a mudança que ela quer. Saber que o remédio que nós buscamos somos nós que vamos fabricar ou transformar. Segunda terapia muito maravilhosa na casa espírita. E tem casas espíritas, inclusive, que eu conheço, que eu posso dar endereço depois, que estão fazendo curas, verdadeiras curas, com a imposição de mãos ou com atendimento espiritual, que é o passe. O passe, o magnetismo do passe, ele opera no nosso organismo, reorganizando os chakras e fazendo com que aquelas substâncias curativas, fluídicas, elas ajam no nosso corpo físico. Ah, mas por que eu entro e saio, tomo passe e eu não melhoro nunca? E tem dessas casas espíritas que eu conheço que tem trabalho de cura, entram 100, saem 2 curadas. E a terapêutica espírita, ela é a mesma para todos. 2, 3 curadas de câncer que eu já vi. Quando você vem na casa espírita, nós estamos, todo o pessoal da casa espírita, estamos aqui sentindo junto, vibrando junto, tentando falar e esclarecer que precisa de uma reforma íntima, de uma mudança do padrão mental, porque essa frequência vibratória que a gente se coloca, ela estabelece a nossa vida. Então, quando a gente começa a fazer as coisas com dinamismo, com amor, e começa a acreditar e aceitar, a gente já muda o padrão frequencial nosso. Aí a gente começa a estudar na casa espírita, principalmente nos grupos de estudo e nas palestras, de que nós somos espíritos e vibramos numa frequência vibratória. E de acordo com os nossos pensamentos, o espírito que pensa, o espírito, que é o agente que pensa, age sobre essa máquina chamada corpo físico e manda pensamentos para o cérebro, dizendo assim para o cérebro: eu sou infeliz, eu sou muito triste, nada dá certo para minha vida. O espírito pensando assim, age no cérebro numa região lá que libera substâncias essas que vão lá para a célula e que criam então receptores dessas substâncias que ficam viciadas naquelas substâncias negativas.
Hoje você acorda com pensamento negativo, anda com pensamento negativo e libera substâncias para o seu corpo físico que criam células que abrem então receptores para aquelas substâncias. E você adoece. E você que cria doença. E você que cria células doentias. Pois bem, durante as palestras a gente vai falando que mudando o padrão mental, mudando os pensamentos para que hoje o que eu posso fazer de diferente na minha vida? Hoje, onde que eu posso melhorar? No dia de hoje, eu vou fazer tudo para melhorar o meu espírito, para dar certo, para que as pessoas ao meu redor sejam mais felizes com a minha presença. Eu vou começando a liberar então substâncias boas. Mas as minhas células estavam acostumadas a receber substâncias negativas. Elas estão viciadas. Aí eu faço uma luta mental entre as minhas células que estão acostumadas com aquelas substâncias negativas e o meu novo pensamento de querer mudar. Aí entra a terapêutica medicamentosa. Por isso que doutrina espírita não diz assim, ó, largue todos os seus medicamentos. Porque as células, elas estão viciadas, condicionadas com aquela sua maneira de pensar negativa da depressão, tudo aquelas coisas, e elas estão viciadas. Igual uma pessoa que fuma, assim, as células estão com receptores só querendo aquelas substâncias negativas. Então, de começo, muitas vezes você tem que ir num psiquiatra assim, e ele dizia assim, ó, não, você tem que tomar uma substância para melhorar os seus receptores ou estabilizar o seu humor. E aí entra a terapêutica de um psicólogo e de uma casa espírita, reforçando a sua mudança de pensamento, a sua mudança de atitude diante da vida. Porque ou você muda a sua atitude diante da vida, ou você muda o seu pensamento, ou você vai criando um ciclo de dependência em que pode aumentar a dose do medicamento, mas você não deixa de ser infeliz. Não deixa. Você só vai criando cada vez mais dependência. É por isso o drogadito cada vez se droga mais e é infeliz. Porque não mudou o meio onde ele está, a maneira de pensar. Por isso que quando vai ser interno numa fazenda, num sítio, numa clínica, o trabalho terapêutico de inserção tem que ser bom, tem que fazer com que ele saia de lá pelo menos com uma profissão, ou com uma religião, ou que mude o meio, ele saia de lá e não volte para aquele meio, porque ele tem que mudar a maneira de pensar e os hábitos. Pois na casa espírita, a terapêutica do passe, da doutrinação e outras que eu ainda vou falar, elas curam, mas tem que partir de mim. De mim. Toda a terapêutica, o médico mesmo. Ó, o médico ele vai lá, abre, vai lá, mexe no seu estômago, mexe lá nos seus órgãos internos, fecha e diz, vai para casa e cuida. Vai para casa e muda. Vai para casa e toma os remédios. Você não se cuida para ver. Se você não se cuidar, não cura. Se você for para casa e fazer coisa errada, inflama os pontos, come alguma coisa errada. Pois a terapêutica da mudança mental é a mesma. Tem que mudar. Tem que mudar. E a principal terapêutica espírita é o esclarecimento. É fazer com que a pessoa saia daqui e mude dali para fora. Mude. Dá para mudar assim de repente? O que vocês acham? Não dá. Não dá porque a gente tem hábitos. Só que a gente sabe exatamente onde está errando. Nós sabemos. Deus permite, Deus não nos proíbe de errar. Deus permite. Mas, de acordo com as leis divinas, nós sabemos exatamente onde vai vir a resposta daquele erro. Não dá outra. Continua fazendo errado, mas não dá outra. A resposta vem de imediato. E aí a gente vê, não, eu tenho que dar um jeito em mim mesmo, eu tenho que me mudar. Eu tenho que me mudar. Então, além da terapêutica
da palestra do esclarecimento dos cursos, a do passe que renova sim os fluidos vitalizantes. Tem uma outra que é muito importante, que é a desobsessão. Ou a apometria, o tratamento espiritual da pessoa. Por quê? Divaldo Pereira Franco, para quem não conhece, um palestrante muito bom, espírita, ele diz que todos nós temos mais do que um obsessor. Nós não temos só um. Tem gente que tem uma falange inteira, 10 obsessores. E pergunta Allan Kardec para os espíritos se os espíritos influem na nossa vida. E os espíritos responderam: muito mais do que pensais. Tanto é que na maioria das vezes são os espíritos que vos dirigem. E como que os espíritos nos dirigem? Eles ficam por atração vibratória, por afinidade, eles ficam do nosso lado e ficam falando coisas para nós. E se eles têm então um vínculo raivoso de outra existência, uma cobrança de coisa que nós, os bonzinhos dessa vida, na outra vida aprontamos para eles, eles querem mais é ver a gente se dar mal. Só que eles não são espíritos assim, não são demônios. Os espíritos obsessores são pessoas que sofreram muito noutra vida e que hoje eles querem então cobrar por um sofrimento que nós causamos para eles. Então, na desobsessão, o doutrinador da mesa chama esse espírito que está nos querendo se vingar da gente e faz uma conversa de perdão para com ele, para que ele perdoe, porque na outra vida nós não sabíamos o que estava. Sabia, diz o espírito, você sabia sim, porque ele era safado na outra vida. Não, meu irmão, mas na outra vida ele era ruim, só que nessa ele está tentando se arrumar. É isso que a gente vai conversando com aquele espírito trevoso, fazendo com que ele reconheça o nosso esforço dessa vida. E tem mais, a gente vai doutrinando o espírito. Se você continuar com esse objetivo de vingança, o que vai acontecer com você? Aí a gente faz o espírito obsessor refletir que ele está se vingando, portanto ele vai permanecer em sofrimento. Quando ele se libertar daquilo, ele vai melhorar, ele vai parar de sofrer. Então o espírito obsessor perdoa e se encaminha. Mas a gente fez mal só para uma vida? Às vezes não. Então Divaldo Pereira Franco disse que ele, vejam bem, ele, Divaldo, sempre tinha, desde que ele começou com a vidência, ele via um espírito que o perseguia. E esse espírito, ele queria fazer com que o Divaldo ou se matasse, ou morresse, ou acontecesse uma coisa de ruim com ele para se vingar de coisas do passado. E Divaldo, então, por causa da presença constante desse espírito, que no começo ele dizia que ele ia para a igreja católica, se ajoelhava, que chegou a fazer calo nos joelhos, de tanto que ele rezava para aquele espírito se desprender. E ele falava tanto com o padre, que o próprio padre um dia mandou ele para se esclarecer na doutrina espírita. E ele foi então aprender, o Divaldo foi aprender e começou a se policiar cada vez mais, porque aquele espírito, qualquer coisa que ele fizesse de ruim, o espírito estava pronto para se vingar dele. Era só uma chance. Então Divaldo se policiava mais do que ninguém. Aquele era o espírito perseguidor dele. E passou-se, ele fundou a Mansão do Caminho, já estava há 10 anos na Mansão do Caminho, trabalhando sempre na caridade, dando palestra. Vejam bem como que não é assim que se expulsa um espírito de repente. Até que um dia, chega na Mansão do Caminho uma criança, um bebezinho que havia sido rejeitada na porta, magrinha, feinha, toda esquelética, e ele já estava com a Mansão do Caminho cheia, não tinha mais vaga para nenhum bebê. Aí a moça, o que nós fizemos, senhor Divaldo? Mais uma criança. Ele olhou para aquela criança e na hora ele sentiu assim um enternecimento e abraçou a criança com amor verdadeiro.
Sabe quando você sente um amor verdadeiro, aquele que faz com que a sua alma vibre? Naquele momento ele jogou aquele amor verdadeiro e caiu, desmanchou a máscara e a frieza daquele espírito obsessor. O grande amor que ele sentiu desconectou. O grande amor naquele momento, diz o espírito obsessor, você vai ficar com ela? Vou. Mas você não está com a casa cheia? Não, mas eu já amo. O espírito obsessor começou a chorar e disse, esse serzinho aí que está na sua mão era minha mãe. Naquele momento se desligou, se desconectou. Para que a gente possa, muitas vezes a gente vem para a casa espírita, mas a gente quer uma resposta de imediato. Mas a resposta de imediato é íntima e pessoal. Você tem que amar, mudar o padrão vibratório, a frequência vibratória, porque a gente quer se livrar do obsessor, como se livra assim então de um bandido, manda prender e fica lá. Não, esse bandido, esse obsessor, você prejudicou na outra existência. Você. Vá para casa. O seu nome está aqui, está nos trabalhos mediúnicos, está ali para fazer apometria e uma série de outras coisas, mas vá para casa sabendo que a gente não está sozinho e vibrando por essas entidades que estão ao nosso lado querendo cobrar, pedindo perdão do fundo da alma. Veja, meu irmão, como é difícil viver na Terra. Não é fácil viver na Terra, a gente tem que trabalhar pelo pão de cada dia. Olha, meu irmão, eu sei que na outra vida eu não fui boa coisa, mas nessa vida eu estou tentando melhorar. Por favor, me perdoe. E se exercite no bem. E reze para ele, dentro de casa, faça o evangelho no lar, alto e bom som, para que ele também escute. E é incrível a terapêutica do amor. Nós podemos fazer um trabalho de desobsessão conosco mesmo. E se a gente não melhorar a frequência, aquele obsessor ele é encaminhado, mas vem outros. Então se a gente mudar o padrão vibratório agora a gente desconecta. Nessa vida mesmo nós podemos transcender karmas. Não é fácil de repente a gente ser bom. Mas esse exercício constante de onde a gente está, a gente amar. Gente, não existe obsessor que goste de limpar banheiro. Vamos começar a limpar banheiro? O obsessor não gosta de limpar banheiro. O obsessor, ele não gosta que você trabalhe, seja operante. O obsessor quer ver você prostrado, quer ver você negativo, botando tudo para baixo. Comece a fazer diferente e o obsessor se desconecta. Porque eles estão numa frequência de cobrança. Agora, faz você uma atitude positiva de fazer diferença, desconecta. Tudo é uma questão de conexão. Conectou, ficou. Desconectou, começa a trabalhar. Começa a produzir no bem, no amor. Seja útil. Vamos fazer a diferença no mundo e desconecta. Que a gente possa descobrir que a terapêutica primeira da doutrina espírita é o autoconhecimento. E essa tal da reforma íntima. Essa é a mensagem da noite de hoje. Uma boa noite.